Então vamos começar nos conectando um pouquinho, fechando os olhos, inspirando lentamente, segura um pouquinho o ar e solta o ar lentamente. Trazendo a sagrada presença de cada um aqui, nos conectando com o canal divino que nos leva o acesso ao todo, nos conectando com a nossa centelha divina Eu Sou, que possamos, através desse podcast, trazer a mensagem da luz para as pessoas que estejam buscando, que através dessa comunicação a gente possa trazer clareza, que possamos abrir o nosso canal da percepção, da intuição, para transmitir uma mensagem cristalina. E assim nós abrimos o nosso podcast. Saudações, rede! Saudações, rede! Estamos por aqui hoje, mais um episódio aqui no canal. E hoje a gente está com um convidado muito especial, muito querido para nós, tanto pessoalmente, né, quanto profissionalmente. Um parceiro aqui da Madre Terra, quem a gente admira bastante. Uma pessoa que, para introduzir ele aqui, quando eu penso em arte e beleza, me vem ele na cabeça. Arte, beleza, perfeccionismo no sentido estético. Tudo que ele coloca as mãos se transforma em arte, vibra arte. Então é com muito prazer e muita honra que a gente recebe você aqui hoje, Marcos. Gratidão, irmão. Gratidão. E pra gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal, quem você é, o que você faz. Muito bom, sou Marcos Góes, artista natural. Sou publicitário por formação também, trabalho com desenvolvimento de brand, de publicidade. E agora me experienciando na parte autoral como escritor, desenvolvendo algumas obras aí e fazendo um match de todos esses conhecimentos sagrados da minha vida, tentando aterrar um pouco mais essa vivência agora nesses novos projetos que eu estou trazendo para o mundo agora. E há quanto tempo você adentrou, eu falo assim, do ponto que você se formou, né, que você teve ali a sua formação ali, você trabalhou você trabalhou na área ou você já foi direto para a arte, já largou mão já? Que nem eu, por exemplo, assim, eu larguei mão da minha formação e fui viver com o que nós já trabalhava, que é a fotografia, né, e depois veio o Madre Terra e tudo mais. Você chegou a trabalhar na área sua ali? Legal. Bom, a arte sempre foi autodidata na minha vida, então é uma coisa que me acompanhou. Eu era o workaholic da arte, eu sou o hiperfoco da arte, né? Porque mesmo trabalhando, estudando, fazendo faculdade, eu sempre estava fazendo arte, ou pintando tecido, fazendo camisetas, ou encomendas de caricatura, desenhos, ou que nem o pessoal fala no modo autista, ali no cantinho fazendo arte no caderno de todo mundo, ou tomando as partes artísticas. Isso vem desde criança, assim? Desde criança. Sei lá, desde quantos Sim. anos, assim, você começou se você tem na sua memória, desde quando você começou a pintar, assim, a mexer com isso? Olha, meus pais sempre incentivaram porque eles davam material e, tipo, eu super desenvolvia, ficava desenhando embaixo da mesa, em qualquer lugar que eu conseguisse entrar. Ou eu creio que também eles começaram a ter um vislumbre um pouco maior depois que eu entrei na escolinha, que foi uma coisa que perceberam de cara e trouxeram pros meus pais, assim. Então é uma coisa bem cedo na minha vida, a arte. Assim. Tipo, a escola identificou que você tinha uma ligação bem forte com isso e seus pais apoiaram você também nesse seu universo ali dos desenhos e das tintas, das cores. O universo das tintas. Eu lembro como eu nasci em São Paulo e era bem acessível na época, a gente assinava a Turma da Mônica, então tinham revistinhas das bancas, e tudo que era relacionado à arte eu tinha esse hiperfoco, meu pai contribuía, né? Meu irmão tinha pra música e eu tinha pra arte, era uma coisa legal, assim.
E ele sempre contribuiu muito bem. Então, tudo que eu precisava me experienciar, vi um documentário, o pessoal usando tinta óleo, não tenho com quem fazer curso, mas posso ir comprar uma bisnaga, né? Aí ia, comprava uma tinta. Que legal, que legal. Então eu tenho pastas e pastas cheias de coisa em casa. Assim, você tem tudo guardado? Tenho muita coisa guardada. Nossa, que delícia. Que legal, Quero velho. pintar. É um universo, assim, você vai olhando assim, você consegue lembrar o que... Porque eu acho que assim, não é um desenho, né? É um sentimento que você tava naquele momento ali, né? Então você provavelmente deve ter desenhos que te traz muita felicidade, mas obviamente deve ter desenho que te deve dar um pouco de tristeza também, porque você estava triste naquele momento ali, talvez, né? Tem muito isso, né, da arte, Nossa, né? tem muito isso. A arte, ela marca mesmo, assim, os meus trabalhos, eles marcam realmente fases da minha vida, consigo lembrar interações, coisas que eu estava sentindo na época. É bem marcante, assim. Que legal. É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Assim, pensando em Jung, que pintava lá as mandalas e depois ele ia vendo o desenvolvimento dele nos processos através da expressão artística, né? Através da expressão artística. E como você está falando do Jung, a gente teve Nils da Silveira no Brasil também, né? E essa questão dele trazer para os pacientes que a gente consideraria com algum distúrbio e a primeira forma deles acessarem um contato com a arte é esse desenvolvimento através da expansão de formatos de mandala, né? Sim. E ele começa a identificar isso na história, nas outras culturas, como sendo meio que um portal mesmo nosso, né? Sim, é bem bonito. Tem um documentário /filme, né, da Nise. Inclusive, assistam, gente. E por meio da arte, o paciente ali no hospital psiquiátrico, ele vai voltando para si, vai voltando para sua consciência. Só através do desenho. Cara, que loucura do isso. processo terapêutico com a arte. Que da hora, né? É lindo. E ela fez isso no Brasil, aqui. Numa época que era impossível, né? Que era impossível. Manicomial. Inclusive, ela se comunicava com o Jung por cartas na época, né? Que era pra gente ter uma noção do processo. E você consegue falar um pouquinho pra gente, assim, sobre pintar mandalas, fazer artes, como começar, como que isso pode me ajudar? Pode ser um caminho para quem está assistindo, um caminho de autoconhecimento, já que a gente está aqui para falar disso? De autoconhecimento, com certeza. O que a gente mais considera dentro do que a gente chama de arte-terapia, né? Seria essa parte da gente ter um desenvolvimento dos nossos próprios sentimentos, né? Aquela autoexpressão que vem primeiro, né? Como se fosse um top of mind. A primeira expressão, a primeira cor, o primeiro traço. E, inclusive, sem ter muito apegos à forma, né? No caso da mandala em si, a gente já sabe que, tanto simbolicamente quanto energeticamente, dentro de várias culturas, ela traz essa coisa da gente fazer uma expansão mesmo, né? De um ponto. Começa num centro, então ela tem essa facilidade, né? Da gente começar num centro e ir construindo através de repetição, né? E tanto na repetição, no formato, quanto nas cores, a gente pode depois trazer o paciente para fazer uma auto-observação, para ele entender por que ele trouxe tal intensidade, no que aquilo se tornou. E de acordo com o que ele está sentindo no momento, no dia, da significação que ele tenta trazer. Né? Então, para mim é uma ferramenta fantástica. Assim. Legal. E você começou a trabalhar bastante, você já fizemos, né, também junto com o Marcos, algumas vivências também, né? E é muito legal você colocar isso na vivência, né? Porque, tipo, é uma forma da pessoa se expressar aquilo que ela tá sentindo ali, né? Super casou, né? Nós fizemos com o Cacau e tal. Então você vê ali, cara, não sei, você vai fazendo. Você vai fazendo e você não percebe que você tá fazendo. Você não tá pensando. Sabe, eu acho que é meio louco de tentar transmitir isso, mas não é um rolê tipo assim que você pensa, agora eu vou fazer um risco assim, assim, assado. É um negócio fluido, né? Que nem você fala, é um flow mesmo, que você vai adentrando e você só vai fazendo, do nada o bagulho tá pronto. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos essa pegada, né? Quando você tem essa conexão ali com o desenho, quando você entra nesse flow, eu acho que é meio difícil às vezes no começo você entrar no flow. Às vezes você se sente meio travado, você fica meio querendo pensar, mas a hora que você tira a sua mente, você consegue adentrar no rolê ali, você termina e você fala, nossa,
É O muito que legal. aconteceu, né? Tipo, essa sensação acho que é muito legal, muito legal. De todas as vivências, de experiências que eu fiz até hoje, que a gente envolveu a arte é o flow que o pessoal fica, se deixar, eles querem. Porque é isso que você falou, às vezes começa com aquela coisa meio travada, mas é a questão de escolher uma cor, de É, dar uma pincelada e entender que desbloqueia, né? vai. Isso. Desbloqueou flow. E você fica, tipo, 5 horas se deixar, né? Também, Aí tipo se assim. deixar, o pessoal entra no modo e com mais gente fazendo junto, né? E Aí é é. mais legal ainda. É muito Isso é legal, legal, veio um cara. insight legal aqui, assim. Então, dito isso, a gente pode entender que a arte, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que ensina a gente a interagir com a vida como nós deveremos interagir nesse estado de flow, né? Sim. E não puramente com o papel, Não, puramente né? com Mas papel. é como se fosse um treino mental para interagir É. com a vida, né? Não à toa, as duas energias que eu trago, né? O signo e o ascendente, eles trazem, Áries e Peixes traz essa coisa do flow na arte, né? E é a arte na vida, a gente fala, né? É por isso que a gente tenta enxergar a vida de uma forma mais ou brincadeira ariana, ou aquela coisa mais sonhadora pisciana, né? São energias que a gente traz no zodíaco e todo mundo vai ter no seu mapa, né? Em algum Que são nível. seus signos, né? Seu, Sim, seu sim. solar Os e principais, ascendente. sim. Aham. Mas todo mundo traz essa energia e a gente passa por elas todos os anos, né? Então são energias que a gente precisa sempre estar trabalhando, equilibrando. E a arte é essa cura que você trouxe aí nessa mensagem. Legal. Uma coisa que eu gosto bastante no seu trabalho é a sua conexão com a natureza, com as ervas, com as tintas naturais, né? Em algumas oportunidades que eu já tive de pintar com o Marcos, ele traz até ervas mesmo, hibisco, flores. Eu falei, nossa, que legal, e isso fica muito mais puro ainda, né? Fala um pouquinho dessa sua conexão com a natureza, né? O que você sente ali, criar com a natureza, como que é isso? Como que chegou as tintas naturais? Nossa, muito legal. Bom, eu sempre fui um menino riponga. E eu tinha um pai meio riponga também, que adorava enfiar a gente na natureza. Então, tipo, meu primeiro contato com o mar foi aos 3 anos de idade. Eles falam que eu de longe já ficava, eu quero chegar lá no azulzinho, eu quero ir lá. Então eu sempre tive essa coisa muito expansiva com a natureza, de olhar muito detalhes, de flores e tudo. Eu passei por um período meio que de endurecimento, acho que a gente fala disso, que é aquela parte da adolescência que a gente meio que se vê obrigado a ter foco, a ir para uma coisa mais comercial, capital e tal. E aí eu lembro de ser um período que eu não tinha tanto isso com a natureza. Eu lembro que na época da faculdade mesmo, era uma questão que eu comecei a pesquisar por documentários e coisas que eu já tinha visto na infância, de ver, tipo, como extrair a própria tinta, como fazer a própria tinta, né? Do Alquimia processo ali, da né? alquimia mesmo. Isso. Mais interessado nisso, mas eu lembro que na época não se achava muita coisa. Mas aí eu lembro que, eu acho que por eu estar com hiperfoco nisso, fui encontrando durante o tempo pessoas. Eu lembro que, tipo, de 4 anos que eu estava estudando, eu encontrei o John Bermond, que estava 4 anos fazendo um processo de pesquisa. Então, quando eu encontrei ele, já fazia um tempo que eu também estava tentando. Mas ele estava num flow pelo Brasil e tal, e conhecendo propriedade já com uma maturidade maior de idade, de experiências e tudo. E ele foi uma das pessoas que me abriu esse horizonte, assim, porque aí a gente trocou muita coisa que eu já tinha experimentado, conseguido, coisas que ele tinha experimentado, e falando, ó, não vai por esse caminho, porque eu demorei para conseguir chegar num resultado, mostrando melhores resultados, né? E é essa troca que a gente tem hoje numa comunidade que eu vejo que está cada vez maior, sabe? Eu tenho vários profissionais das tintas naturais, assim, que eu posso apontar. Hoje em dia tem a Criativa Terra do John Bermond, a Poética do Habitar, da Denise, que também são parceiros meus, né? Eles que ajudaram com material, investiram para eu fazer os projetos, super acreditaram em mim sem nem conhecer pessoalmente, assim, só pela nossa troca. E hoje eu tenho uma comunidade de pessoas que... Eu tenho mulher que tem 3 cores de argila no fundo de casa, em Minas Gerais, que se eu quiser ela pega do fundo de casa e manda pelo correio. Tipo, a gente faz uma troca, sabe? Que legal.
De uma comunidade Uma mesmo, comunidade né? mesmo. Das tintas naturais. Que bacana. Isso é muito massa, assim, porque, tipo, é ancestralidade pura, né? Tipo assim, a tinta natural. Eu não sei, mas as pinturas rupestres lá era tinta natural, né? Sim, E, tipo, quantos 1000 anos que tem? É 1000 anos, né? sim. É, tipo assim, é absurdo, é milenário o negócio. É verdade. Tipo, e as pessoas têm um preconceito, né? Falam assim, mas até as pinturas, né? Teve lá no Sesc, algumas pinturas assim, né? Na bioconstrução usa muito também, né? E até hoje em dia em casas estão usando, ou em alguns casos mesmo ali de construção de alvenaria estão usando também, né? E as pessoas olham tipo assim, mas isso aí não vai durar. Mas isso aqui não. Mas, cara, dura demais. Assim, eu acho que dura mais do que a própria tinta sintética, se for ver, né? Com certeza. É muito louco. Inclusive tem o que a gente chama de aglutinantes, vernizes naturais, fixadores. Tem muitos truques que a gente pode usar assim para fazer com que uma cor dure muito mais num tecido, né? Ou dure muito mais na parede mesmo. Uhum. A própria forma como eles utilizavam na rupestre que você fala, né? Que era a argila, o solo puro, mas com aglutinante, que seria uma cera de abelha, alguma Como coisa que eles ali. descobriram isso? Né? Sim, no teste, no flow do espírito encarnado. Inspiração divina. Inspiração divina. Que a arte vem nisso, e como você falou, a gente encontra no Antigo Egito, na Grécia. Então, sim. Eram tudo pinturas. A gente encontra até paletas. No Antigo Egito tem fotos de uma paleta feita de osso, esculpida com escaravelho e com separações, assim. Os departamentos para ter as tintas de cores Legal. diferentes. Muito legal. Então eles tinham, né? Até nós podemos ver nas imagens, eles tinham várias cores, né? Várias cores. Isso é muito louco. Tanto que se você pegar a Grécia Antiga mesmo, você procurar o que eles fazem em raio-x, eles falam que todas essas esculturas que a gente vê brancas hoje, elas eram muito coloridas. Sim, né? Muito... já ouvi falar disso, daí isso é muito legal. As pinturas maias também, quando Sim, eles fazem as leituras, muito colorido, aqueles painéis cheios de tons, de elementos minerais diferentes. Porque é o que eles vêem na natureza, né? Tipo assim, não tinha como ser branco, por exemplo, porque a referência deles é a natureza, né? E na natureza existem diversas cores, né? Os pássaros, né? Os animais, né? Então, tipo assim, eles usavam isso e representavam isso no que eles estavam vendo, né? Que não é uma cor sólida ali, é o colorido, né? A vida. A vida, né? É a vida, né? E o que faz eles chegarem nas cores é essa coisa da curiosidade mesmo, que é o que a gente instiga as pessoas num curso, por exemplo. Tanto que eu lembro que o John me fez um resgate muito legal para eu voltar para minha infância, numa meditação que ele fez, fazendo a gente voltar mesmo na infância e começar a ver flores, cores, cuidados, e aí de repente eu vi a minha infância inteira cheia daquilo, porque eu lembrava que eu sempre levava flores para minha avó, e porque eu ficava vendo o formato, e hoje eu vou levar uma diferente. Então, eu voltei a ter uma experiência de quando eu era criança, olhando todo esse universo, assim, que eu falo, nossa, parece que eu tinha perdido isso no mundo, sabe? Perdido o encantamento, né? O encantamento da criança. Ou às vezes na até vida. até ser encantado, mas a gente criar uma vergonha de demonstrar isso para os outros, né? Porque tem uma repressão da sociedade em cima de sentimentalismo, de emoção, né? Sim. E aí eu lembro que, nossa, esse resgate com as tintas naturais é um negócio que... Aí me trouxe bruxo, aí me trouxe espiritualista, aí me trouxe artista mesmo, assim, fazendo as coisas. E falando um pouquinho disso, conta pra gente como é que começou o seu caminho na espiritualidade, se encontrando aí com a artes. Legal. Quando você começou a pintar, você já estava no mundo, tipo, eu falo assim, né, do mundo do espiritualista, de certa forma, ou não? Você já estava caminhando ali? O que te fez chegar nisso? A espiritualidade desde a infância. Tem uma família muito espiritual, evangélica. Então, inclusive, a minha primeira escolinha era uma escola evangélica. Então, tinham teatrinhos de fantoche, algumas coisas assim da Bíblia, coisas que eu lembro até hoje. Assim. Mas era tudo meio dentro dessa temática, né? Tive curas, tive um milagre aos 3 anos de idade, assim, que eu fui curado da adenoide e os médicos falavam que eu ia ter problema respiratório pro resto da vida
E depois dos exames eles não conseguiam dizer o que aconteceu, mas teve uma revelação na igreja e eu acabei alcançando essa cura com a fé da minha mãe do lado também. E vários outros casos de milagres na família, assim. Então a espiritualidade sempre foi uma coisa muito forte, né? Inclusive a questão da mediunidade, tanto meus avós paternos quanto maternos terem essa sensibilidade. Minha mãe também tem mediunidade de clarividência. Então, independente da religião, sempre foi uma coisa muito presente para mim. E eu só sei que por questão de outras vidas, eu lembro até, eu tenho da minha adolescência uma série de artes que eu fiz, como se fossem várias encarnações. Que eu lembro que eu era um homem no Egito, depois eu virei uma mulher na Grécia, e depois eu era não sei o quê, uma prostituta na Idade Medieval, uma dançarina. Eu lembro que eu criei uma sequência de personagens assim, que eu só fui significar como alguma coisa, possibilidade de outra vida, agora na fase adulta. E eu olho para muitos símbolos que eu buscava, porque eu sempre fui interessado por mantras, pelo Om, então eu desenhava pessoas meditando e simplesmente pela curiosidade. Eu não sei explicar, tipo, de onde vinha aquele meu interesse por coisas místicas, mas é uma coisa que sempre rodeou. Só vinha ali na sua mente como um canal ali, você só passava pro papel. Tipo, você só ia passando. Eu procurava, né? Ia atrás de símbolos indianos e tudo. Eu lembro que na época quando a gente começou a entrar com a internet, eu tinha muitas pastas no computador com coisas de budismo, coisas do hinduísmo. Não sei te falar de onde veio o interesse. Só captou ali o sinal e entrou. Eu gostava do estilo de arte, de tudo. E hoje já sei que, né, também sensibilidade espiritual de outras vidas, abertura, assim. Mas eu venho significando com o tempo. E de uma fase mais adulta para cá, né? Que eu venho usando esses elementos de forma mais proposital mesmo. Eu lembro que no começo eu tive um estranhamento lá para os meus 20 anos de idade, que era a época que eu estava indo para a faculdade, e de meio que fechar a espiritualidade na minha vida por não me identificar com a religião evangélica, digamos assim. Muitas questões serem colocadas como mistério e eu gostar de me aprofundar. E aí foi uma época também que eu comecei a me permitir ter contato com pessoas diferentes, né? Teve essa ruptura, assim, então... Foi essa ruptura. Nossa, e como que era pra você, né? Ser tão diverso, assim, ter tantas curiosidades e interesses em tantos símbolos e crescer nesse berço evangélico. Como que você lidava com isso? Olha, foi uma coisa que, tipo... graças a esse meu talento artístico, eu acho que eu me ressalvava de ser julgado dentro de casa por isso. Era arte, de qualquer forma. Né? Entendi. A arte te trouxe liberdade de fato, né? E aí eu lembro que explorar isso aí foi nesse período. Depois, quando eu saí de casa, eu fui com 19 anos para a faculdade, né? E foi a época que eu parei de ir na igreja, essas coisas assim. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, conhecer outras pessoas, amigos na faculdade de outras religiões. Então conheci pessoas da Umbanda, e aí eu tinha um super interesse, mas tipo, não tinha oportunidade, tinha uma vida fechada, né, digamos, com os pais ali. Então, foi a época que eu me permiti ir perguntando, conhecer, ir num terreiro, ir ter uma experiência. Foi a época também que depois da faculdade eu fui ter a minha primeira experiência com a ayahuasca, ter a minha consagração, né? E usar outras medicinas. E como que foi ali também. Romper os véus com a ayahuasca? Olha, viu bastante desenho? Viu bastante mandala? É profundo, é intenso. Eu lembro que a minha primeira gira, inclusive, foi uma gira de um bandaime de esquerda. Na época eu nem entendia o peso. Nossa, mãe. Eu quase que fiquei incorporado no evento. O pessoal olhava pra mim e ainda falava assim: nossa, você tava tão pleno meditando. Eu falei: você não sabe o que eu tava passando internamente do peso das pessoas em volta de mim. E aí foi quando eu aprendi que eu tenho essa hipersensibilidade, que eu tinha essa egrégora muito ativa, forte comigo também. Aí foi uma experiência que me ajudou a quebrar muitos preconceitos, assim, muitos mesmo.
Eu já acessava, né? Já ia em terreiro, em gira de esquerda e tudo. Mas foi a experiência mística que me trouxe, assim. Eu lembro que eu venci o vício do cigarro ao ponto sem nem ter ajuda até da madrinha falar pra mim, nossa, considere muito merecimento de eu fumar, de eu chegar a comprar outro maço e não sentir sabor, não sentir meio que prazer naquilo. Foi um negócio bem... Uma cura, né? Uma cura mesmo. E eu tinha ido com essa intenção, então isso foi muito potencializou bom, daí, né? Legal. Que bacana. E como é que chegou disso pra Cabala? Vamos falar um pouquinho da Cabala, que é um tema que eu amo. Tipo, você já estudava bem no começo ou você foi pegando conforme foi se aprofundando no seu estudo? Fui naquela zona mística que eu acho que todo mundo vai, né? A gente ouve... eu ouvi vários profissionais apresentando conhecimentos como Kybalion, Tao Te Ching, Bhagavad Gita. E foram livros, inclusive o Kybalion foi o primeiro que eu entrei em contato assim, que me falava muito a alma e me trazia muitos insights, e de um texto eu ficava refletindo e aí eu fui entender a potência do que era aquilo dentro de mim. Que eu, nossa, mas isso faz muito sentido, e como que ninguém tocou isso? E aí buscar mais pessoas e ver outras pessoas que tinham tocado e que também tinham aquela expansão com os mesmos textos, assim. Bhagavad Gita foi a mesma coisa. Foi uma enxurrada, assim, inclusive desmistificando muita coisa sobre integração, né? Que eu lembro que a religião evangélica acabava fazendo meio que essa coisa de seleção, né, de padrões vibratórios. Então, coisas como super negativas têm que ser descartadas. A sombra, né? O demônio. Sol bem, exatamente. E foram coisas que me fizeram integrar isso, né? Olhar para isso de forma diferente. Aí que eu fui acessar o budismo. E aí o budismo me trouxe muito essa chave de uau, tipo, como que uma mesma energia ela pode ser tanto negativa como positiva. E aí eu comecei a ganhar outros entendimentos assim, tirar essas questões que não faziam muito sentido para mim, tipo, essa coisa de pecados, que hoje em dia eu sei que é da Igreja Católica, Santo Agostinho e tudo, mas que na época eu não tinha muita noção, mas não me fazia muito sentido, porque eu via as pessoas nesse julgamento intenso de tentar chegar nessa perfeição, sendo muito hipócritas. E eu falava, nossa, na verdade o que está fazendo vocês ser hipócritas é tentar achar pecado, tipo. Então, essas religiões foram me ajudando a ter essas quebras. A Umbanda, com toda a naturalidade dela, essa forma de olhar para a natureza como Deus, de trazer essa energia. Então foi onde eu também consegui... De não ter o negativo, né? De não ter esse demônio, né? E o negativo ser parte do cosmos todo, sim, né? Ele está entremeado ali na criação. Então, tipo, foram religiões que me fizeram tanto voltar mais a atenção para a natureza e falar, nossa, eu sinto assim, né? Então, me faz ficar mais confortável. E aí foi quando eu comecei a buscar estudos mesmo, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer, inclusive, parte da AMORC, da Ordem legal. Rosa Cruz. Chegou a fazer parte da Ordem. Então, comecei a fazer alguns estudos ali. Em paralelo, aquele modo hiperautismo. Estudando espiritualidade, o espiritismo junto com a psicologia junguiana, né, que nem eu falei para você, que foi quando eu achei Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Então, eu comecei a fazer gnoses. Aí foi quando eu comecei a descobrir que na raiz de várias escolas, de várias pessoas que eu buscava assim, estava a Cabala. Sim. E foi quando eu comecei a colocar o hiperfoco na Cabala. Aí eu fui estudar. E pra quem tá assistindo aqui agora, talvez não esteja nem entendendo onde a gente tá chegando, mas explica um pouquinho o que é a Cabala, assim, de forma assim, simples, pra quem tá assistindo poder entender o que é isso, essa raiz de tudo, né? Certo. Bom, de forma simples, assim, a gente que estuda a Cabala fala que não existe uma forma de categorizar ela. Que se a gente for tentar colocar como filosofia, como ciência, como espiritualidade mesmo,
a gente vai conseguir, ou como cultura, dentro da própria cultura mesmo, a gente vai conseguir encaixar elas em todos esses intermeios. Nossa, assim. é verdade. Que legal. Então, para eu tentar simplificar para crianças, no meu livro eu tomei a permissão, a minha professora também autorizou, de usar como filosofia espiritual. Como se fosse uma filosofia, mas que ela te leva além do amor ao conhecimento, para essa questão do autoconhecimento, né? Que é através dessas chaves, dessas ferramentas, e aí a gente olha para os astros, olha para tudo, aprender a se enxergar na vida. E a raiz da Kabbalah, ela está no Zohar, né? Que seria o nosso Velho Testamento em hebraico. Então, eles usam essa filosofia como se fosse um estudo desses textos para a gente tirar ferramentas e energias de como a gente trabalhar no nosso cotidiano, que seria o nosso trabalho espiritual aqui na Terra. Né? Tanto que eles falam que a gente não veio aqui viver uma férias espiritual, é um trabalho espiritual. Então, esses estudos que... E o que a gente tem que fazer nesse trabalho espiritual da vida? Aí cada um, né, tem que descobrir o seu propósito e seguir, né, Marcos? Exatamente. Aí a gente tem um mapa, né? A gente fala assim que a gente tem uma espécie de um trabalho de correção global, que isso a gente vai encontrar dentro do budismo, do espiritismo, a igreja evangélica. Você vai encontrar todas as igrejas falando que a gente está aqui para fazer um grande trabalho espiritual comunitário. Né? Sim, Então, nós, como espíritos, estamos todos envolvidos nesse grande trabalho. Só que poucos de nós estão aqui conscientes para conseguir corrigir, ajudar na energia de correção dessa transformação. Né? Que é como se a gente viesse para a dualidade, viver uma experiência separada do Criador e com essa ideia de a gente ter várias imperfeições, várias brechas, vários defeitos, a gente ter um oponente interno, a gente ter energias que a gente escolhe vir aqui experimentar elas nessa densidade para corrigir elas. E aí fazendo esse trabalho de expansão, de evolução nossa, ajudar cada um por um, que é o que eles falam, né? Se você quer manifestar a paz mundial, você vai sentir a paz em você agora. Senão você não está contribuindo com a paz mundial, né? Você está contribuindo É o trabalho de qualquer formiguinha, outra né? energia. Tem que começar por você, para depois você tentar ajudar o outro ali. Essa correção é Entendendo tipo... que você nunca vai estar só na paz. O exercício é esse, volta pra paz, volta pra... É tipo alquimia, essa correção, né? Você transmutar, então, esses estados. E como é que faz isso ali? Você fala no seu livro, pelo que eu pude ler um pouquinho hoje. Só para mostrar pro pessoal, deixa eu mostrar aqui, amor. Puxa seu copo um pouquinho para cá, assim, ó. Puxa... Esse aqui, ó, pessoal, para quem não sei se dá para ver direito, mas eu vou puxar nessa outra câmera aqui. Dá para ver, Luan? Ó, esse aqui é o livro que o Marcos lançou, né? Kabbalah Kids, Guia Prático para Todas as Idades. Presentão pra Rubi. Presentinho da Rubi. Nós amamos, ficamos enlouquecidos. Nossa, é lindo esse livro. Eu vou folhear aqui só para incrível. vocês verem, né? Algumas páginas. Meu, o livro é magnífico. Consegue folhear aí, amor? Olha isso. É lindo, é lindo. Tem quantas páginas mesmo, Marcos? 147, mais dicas. 147 páginas, meu, com artes todas feitas autorais, né? Então, ele que fez essas artes com colagens, algumas, né, irmão? Então, é um trabalho, assim, magnífico, né? São artes escritas, isso aqui é tudo feito à mão. Embora não pareça, né, de tão impecável, mas é tudo feito à mão, e né? fotografado, né? Fotografado. Fora os ensinamentos que tem aqui, que são ensinamentos que, inclusive, eu trabalho com os meus pacientes em terapia, ensinamentos de cabala. É um processo mesmo muito profundo, de muito conhecimento. Assim, é uma chave, né, esse livro. A capa também e tudo foi muito à mão, bonito pessoal. e didático, Sim. né? Assim, não vai ficar aquela coisa maçante, pesada. Super fácil, né, de compreender uma forma até para nós mesmos, ou para quem
está começando a querer estudar isso, uma forma de você ensinar ao seu filho e você também ter um pouco de compreensão sobre, né? Então é um material maravilhoso. Depois ele vai falar onde vocês podem adquirir, onde vocês podem comprar também. O outro nós vamos falar depois um pouquinho sobre, eu mostro para vocês. Mas esse aqui, como nós já tá falando desse assunto, já vou apresentar para vocês esse Cabala Kids, esse ferramentas livro maravilhoso. espirituais. Vai estar em vai estar em bastante livraria? Como que vai estar, Marcos? Por enquanto está com venda na Amazon e está em 2 livrarias em São Paulo, da Vila, e 2 livrarias da Travessa no Rio de Janeiro. Legal. E agora eles estão prospectando alguns outros pontos também. Legal. Para fazer distribuição. Então na Amazon, o pessoal for lá, Cabala Kids, já vai encontrar. Então, ó, a Amazon, Cabala Kids, vamos deixar na descrição também. Povo Vivo também. Povo Vivo também. Nós vamos deixar tudo na descrição aqui do vídeo, tá? Povo Vivo ou Cabala Kids. Depois ele vai falar também um pouco do Povo Vivo aqui. Vou apresentar aqui. Eu amei. Né? É o que eu mais me identifico, assim, com os povos originários, É tipo assim. Duda e Eloy. É tipo Duda e Eloy, tá ligado? Então, tipo assim, aquele ali, cara, assim, é lindo, é lindo. Um livro lindo que ele fez dos povos ali. Todos os... Meu, é bonito, assim, né? De ver a história, né? De cada um, a luta, né? Deles. Então, tipo, acho que é o mínimo. Acho que isso é uma homenagem. Eu acho que acaba até sendo uma homenagem, né? Uma forma de você colocar ali, representar eles de uma certa forma, que ficou magnífico mesmo. Mas continua aí, irmão, no Cabala aí, vamos lá. A gente estava falando de ferramentas práticas, né, para aplicar a Cabala, que você fala no livro, né, de fazer essa transmutação, essa correção no seu dia a dia. Como é que faz isso? Esse livro, eu acabei depois entrando num processo de estudos pelo Kabbalah Center, né? Fui estudar Cabala Mística por Gion Fortune, fui estudar com Marcelo Del Débio, estudei com vários outros místicos, assim, e cheguei no Kabbalah Center, que estudava pela vertente judaica, só que fora do judaísmo, né? Então esse livro é meio que um presente para a comunidade do Kabbalah Center e para a comunidade judaica, porque é um sonho para eles ter um material com o qual falar sobre a filosofia da Kabbalah fora do judaísmo, sabe? Então, inclusive, como eu coloco na dedicatória Shalom, Axé, Arro, Namastê, eles amam que tenha essa diversificação, porque a ideia é, inclusive, que não tenha esse peso de uma observação religiosa ou de comparação religiosa, né? Que a gente consiga trazer como de integrar mesmo, de fazer essa integração. Legal, uma ferramenta para todos. Para todos. Tanto que a editora brinca que é um livro para crianças de 0 a 100 anos. De todas as idades mesmo. Assim. Com toda certeza. Porque são processos muito profundos e terapêuticos, como a Duda falou, né? E que vão ensinando, né? Desde a gente se observar, né? Em relação a padrões. Então, questões externas que aparecem para a gente conseguindo olhar para a vida como se fosse tudo uma questão do nosso filme, né? Como se fosse uma perspectiva própria, única, das coisas, pessoas, situações acontecendo em volta da gente, para a gente se conhecer, né? E a gente escolher, aí, com mais consciência, ser mais como a luz. E para ser mais como a luz, uma das primeiras coisas que a gente faz é controlar a nossa reatividade, né? A gente tem meio que uma tendência natural que a gente fala de ser egoísta como humano, da gente querer receber mais só para si mesmo. Então, a ideia de uma das ferramentas que eu mais gosto da Kabbalah é o receber para compartilhar. Você veio aqui receber para compartilhar. Então, toda vez que você pode, que aparece uma situação, que alguém coloca... Inclusive, você permitir que alguém compartilhe com você é um ato de você permitir que a luz do Criador se manifeste como um milagre na sua vida, né? É até mais potente do que você só ajudar, você receber, né? Então, tem muitas filosofias maravilhosas assim. E uma das formas de ir controlando a reatividade, que é como a gente vai vendo sendo construído no livro, é ensinando a gente a
enxergar a situação, olhar, nossa, apareceu uma situação que me provocou um sentimento, me provocou um pensamento, e a gente poder pausar isso, né? Dar um comando para nossa mente e entender que o nosso corpo e o nosso espírito, eles funcionam desse jeito, né? Eles vão trazer pensamentos, sentimentos, emoções, mas a gente pode controlar isso. Eu posso observar isso. E a partir do momento que eu pauso, respiro, aprendo a respirar, que a gente fala que a gente já estava falando hoje do Dr. Sérgio Felipe, né? Ele fala da respiração como uma microneurocirurgia. Isso que cura mesmo a mente. Um processo que não à toa que está na nossa criação, né? Tá bravo, respira. Tá chorando demais, respira. Tá cansado, respira. Sempre respirar, né? Sempre trazer essa consciência da respiração. E aí a gente conseguindo controlar o corpo, aí você dá o comando para sua mente. Nossa, que incrível. Eu consegui, da situação que eu estava vendo e sentindo toda essa reatividade, pensamento, emoção, pausar, fechar o olho, respirar, e que incrível, sumiu. Eu não sou aquele sentimento, eu não sou aquele pensamento, né? E aí a gente poder fazer as perguntas certas, né? E sempre se dirigir para a luz do Criador, se dirigir para Deus, para o divino, né? Tá bom, agora que isso já apareceu, eu já consegui me controlar, por que que isso apareceu, né? Por que que isso tá no meu filme? O que que eu tenho para aprender com isso? E aí vem uma série, uma enxurrada de ferramentas, assim, da gente aprender a olhar desafio, né, como algo positivo, não como problema, e a gente aprender a abraçar o desafio, e de que formas a gente pode entender o processo das coisas, já que até as frutas, as coisas na natureza têm um processo e nem sempre é doce, né, como a gente enfrentar esses processos, suportar eles, como a gente pode fazer para acelerar esses desafios, eu tendo consciência, fazer com que o que seria um grande problema que se arrastaria na minha vida, eu ter medidas e ações proativas para transformar isso. Então são coisas assim que para mim são fenomenais, fantásticas, assim, que me fizeram me posicionar muito em relação à espiritualidade. Inclusive na questão do zodíaco, dos astros, né? Que eu, por ser Áries em peixes, muita gente, amigos até brincam que eu sou ariano Nutella, né? Mas eu via muita coisa assim na infância de eu ler horóscopo, ou de chegar uma pessoa na adolescência, tipo, reafirmando que, eu sou ariano, eu sou assim, assim. Não, eu sou ariano, mas eu sou assim, mas se eu quiser eu não sou assim. E aí? E qual que é o barato? Então eu não acredito em astrologia, porque aí a mente autista já, né? Tipo, se não significa pra mim, não significa. E a Kabbalah foi o que me ensinou a olhar para as nossas energias com essa ideia da gente trazer uma luz e trazer uma grande sombra a qual a gente tem que corrigir aqui, né? E ser luz é isso, então, é você saber a cada instante respirar, olhar para a situação, aprender com ela e não reagir puramente com emoções e sentimentos. Isso é ser luz para a Cabala. Isso é ser luz para a O mais louco, Marcos, é que assim, eu leio a Cabala tentando alimentar a minha fé, a minha espiritualidade, mas eu só vejo ciência, eu só vejo psicologia. É absurdo. É por isso que eles falam que quando a gente tenta colocar dentro de uma categoria, vai sempre criar essa ideia de, meu Deus, mas vai por tantos caminhos. Eu já vi gente como o Marcelo Deldébio, Léo Lousada, do Conhecimentos da Humanidade, casando orixás com as energias, com as esferas da Kabbalah. Nossa. Então, que louco. Quando a gente entra nesse esquema da árvore da vida, a gente consegue praticamente encaixar qualquer outro conhecimento dentro disso. Porque tudo liga a uma coisa só, né? Isso é muito louco, né? E eu não sei, é uma das primeiras, né? Não sei se a Kabbalah é ou não, mas é uma das primeiras estudos religiosos que se existe ou não?
assim, é muito antigo, muito né? antigo. Não sei sim. se é antes do hinduísmo, eu não sei, porque o hinduísmo é muito antigo também, né? Mas assim, é muito ancestral, né? E essa visão, até que o hinduísmo tem também, sabe, da forma que gira, né? A roda de Sansara, da forma que é um conhecimento que você fica tipo assim, mano, é surreal, né? É universal, né? Você aplica E tudo. é universal, você aplica tudo, assim. Você imagina isso há 5, 3 mil anos atrás já era aplicado, né? Sim. E hoje em dia, até hoje, assim, Tanto é que da mesma forma eu aplicado. acho Assim, tipo, é um fantástico bagulho surreal. que, tipo assim, se a gente for ver, até dentro das revelações novas, se a gente for trazer, por exemplo, Chico Xavier, que é um médium brasileiro moderno, e fala que a gente tem aí uns 300 anos de correção ainda da humanidade, né? Isso vem a casar até com a data cabalista, que fala que no ano 6000 a gente teria o processo de correção final da humanidade. Então, se você for pegar o calendário hebraico, mais os 300 anos que o Chico fala que a gente tem agora... Fecha a conta, né? Tipo, isso é absurdo, É né, cara? Tipo assim, é absurdo isso. Não é à toa Tipo, também que a muito Cabala louco. tem as leis, né, universais. Aí fecha a conta mesmo de todo o funcionamento da humanidade. Tipo né? assim, pra não falar que não tá faltando nada, né? Ele vem e tipo, ó, as leis aí. Tipo, é isso. Tanto que é o que a gente fala de, tipo, nesse momento, né, que a gente tá vivendo agora no século XXI, a gente tá vivendo uma proximidade muito maior, né, da espiritualidade com a ciência, porque a ciência tem pego dados espirituais como hipótese científica. Não. E aí era só o que faltava, porque o que existia era um preconceito contra hipóteses científicas que parecessem espirituais, né? E agora eles assumindo isso, eles estão se completando cada vez mais. Os estudos, né? E fazendo... Até com tudo, né? Com a ayahuasca, com as medicinas, né, da floresta, né? Todos os cogumelos, tudo tipo ali, eles conseguem comprovar até a mediunidade, de certa forma, né? Tipo, comprovado ali e falando que realmente a cura através disso é possível também. Tipo, isso é surreal, cara. Isso é surreal. E não é mais um contra o outro, né? Tipo assim, estão se juntando para algo maior. Acho que isso talvez é a nossa... na verdade, é a nossa evolução, né? Tipo, ter essa junção de tudo mesmo. Tipo, porque tudo vai levar para o mesmo caminho, né? Que a ciência busca aquilo ali também e a espiritualidade também busca de certo ponto, E né? todas as religiões também. E todas as religiões também. Buscam a mesma coisa. Busca a mesma coisa, né? Que é descobrir aquele todo. Que é descobrir o rolê, né? Sempre tem aquele ponto ali que eles querem saber. Tipo, não, quão profundo nós conseguimos adentrar nisso. Igual na espiritualidade, né? Nós sempre quer ir mais. Você vai quebrando as camadas, né? Cabala, e de onde vem, e por quê? Né? Você vai indo cada vez mais profundo. E você vai adentrando naquele universo. Tipo, é surreal, muito massa. E é aquilo que eles falam, que é tipo, os estudantes da Kabbalah, a gente chama de cabalistas os rabinos que dedicaram a vida, né? E nós somos estudantes da Kabbalah. Então a gente pega esses conhecimentos dos rabinos, que dedicam a vida a ficar interpretando, estudando, e a gente tenta usar isso como ferramenta para aplicar. Essa interpretação vem do hebraico. Do hebraico. Digamos que a gente pega a Bíblia original em hebraico, desde o Velho Testamento, de Abraão, tanto que eles consideram Abraão um dos primeiros e maiores cabalistas da história. Eles dizem até que Abraão tinha uma mediunidade diferente, é como se ele visse o céu e os astros com uma nitidez e uma intensidade diferente da que a gente enxerga hoje. Bem neurodivergente. Isso, bem neurodivergente. E vários dos personagens da Bíblia assim, eram bem, né, médiums, bem fora da casinha, assim. E é legal que a gente vê passagens simples, como, por exemplo... Deixa eu ver uma famosa. Isaac levar Jacó para o sacrifício. Sim. Né? Ser todo cheio de símbolos. Ter até informação de Isaac falando que ia voltar com o filho. E você fala, como é que ele está falando que ele vai voltar se ele está levando para sacrificar? E aí você Abraão, entender... Abraão, né? É Abraão que vai sacrificar o filho, né?
E aí a gente fica nessa ideia de, tipo assim, você interpretar os símbolos e não a história em si, entendeu? Sim. E é você entender que, por exemplo, Abraão teria que fazer um trabalho de ceder porque ele era uma pessoa muito ativa que fazia muito por Deus na terra. E o filho, ao contrário, ter que tomar uma medida mais proativa porque ele sempre cedia a energia do pai e que o Criador colocou na vida dele. Então a gente aprender a controlar essas energias. E o quão é importante dentro de uma encarnação de uma família, por exemplo, essa passagem do filho junto com o pai para ajudar um a equilibrar a energia do outro. Até que a gente está falando hoje, né? Sobre você ser mãe e perceber, tipo, minha filha veio para me ajudar a equilibrar isso, ou me mostrar aquilo. Sim. E digamos que o Velho Testamento, ele assina isso pra gente. Ele fala que é isso mesmo, né? Então fala muito sobre essa questão encarnacionista e não tem acaso, né? As pessoas que estão, como a gente fala no livro, no nosso filme, né? No nosso enredo ali, elas têm toda uma história para somar, para representar junto com a gente ali, para curar, corrigir, transformar. Isso é muito bonito, que a gente vê o outro não como uma projeção do que eu não gosto, mas sim como um grande mestre. Um grande mestre. Que é isso que todas as escolas ensinam, né? Sim. Sim. E um canal, né? Que é como eles falam, tipo, o outro vem como uma extensão nossa, ele traz uma complementação, sempre o outro né? vai complementar, corrigir, transformar. Te mostrar algo, talvez, para você evoluir, né? Sim. E aí é o que eles falam, a gente até usa a pulseirinha, né? Que é a fita vermelha da Kabbalah, que é orado lá no túmulo de Raquel e traz toda a energia de cura. A gente usa orações cabalistas para ativar ela. Mas uma das principais funções, que é a que eles falam que eu acho mais interessante, de você ter ela aqui, é uma fitinha vermelha, é de toda vez que você estiver numa situação, ela ser quase que, quando você amarra aquela fitinha no dedo que a gente falava, um lembrete para você lembrar de ser mais como a luz e menos reativa. Um gancho. Um gancho. Que legal, legal. Só pra você, tipo, você tá aqui, você sempre vai olhar, né? Tipo, você tá aqui no seu pulso aqui, né? Então você vai... É um amuleto de proteção, mas principalmente essa proteção que eles falam, que é como, por exemplo, se você for ler o nome de Deus relacionado à energia de inveja, olho gordo, na verdade você não está lendo ele para que outra pessoa invejosa não te inveje. Você está lendo ele para que a inveja seja trabalhada em você no mundo, né? Então é sempre essa ideia de você trazer para você. Então essa fitinha é uma forma de te evitar julgamento, te evitar projeção, te evitar... E é muito interessante porque assim a gente fala da pulseira de proteção, né? Vermelha, dos 7 nós. Quer coisa que mais nos protege do que isso? Do que eu ver a maldade, olhar pro meu pulso e pensar como que eu trabalho essa maldade dentro de mim? Que aí maldade nenhuma, macumba nenhuma pega, né? É trazer a gente pra, opa, peraí, porque se eu tô conectando com essa inveja tem alguma coisa. Então peraí, deixa eu trabalhar isso em mim primeiro, o que é a energia aqui. Por que essa inveja está aparecendo no meu filme? Porque tem um propósito. Nunca vai ser... certeza. Que é o que eles falam de muita gente fugir nas religiões, né? Pra essa coisa da culpa do outro, né? O inferno mais são fácil, os outros. Né? É mais fácil você terceirizar, Tem né? até um livro da Monja Cohen com o Leandro Carnal, né? O inferno somos nós, né? Ela desconstruindo isso, né? Sim. E aí depois de você escrever esse livro maravilhoso, qual que foi primeiro? Foi o Kabbalah ou o Povo Vivo? Primeiro eu escrevi o Povo Vivo e ele veio realmente nessa energia que o irmão falou de ser uma homenagem, né? Esse aqui é o livro, cara. É muito lindo. O traço divergente que eu mais amo aqui é neurodivergente, é que ele é assim, gente. É um livro ele que é diagonal. assim. Que ele é na diagonal, simplesmente né? na diagonal. Muito bom. Vou tentar mostrar aqui uma das artes que ele... Aqui, ó. Aí são várias figuras, né? Que representam aqui os povos originários aqui do Brasil. São várias lideranças, né, irmão? Isso, são 10 lideranças brasileiras vivas
por isso que eu chamo de povo vivo, né? Então Que lutam aí, né? 10 lideranças que estão lutando aí, e eu trago toda a biografia, né? Tanto da luta, que é o que incentiva eles como comunidade a ter esse ativismo, até as conquistas, premiações, as formações que eles têm, né? Primeira indígena a fazer direito, né? Eu tava Primeira vendo. indígena a fazer direito, São primeira marcos, cirurgia cardiovascular, vários marcos assim. E desses povos que são muitas vezes retratados com preconceito, né? Eu lembro de muita gente tentar passar esse arquétipo de índio é burro, vagabundo, né? Sim. E da gente tem inclusive isso no século XXI, Sim. em governos mais recentes, como forma de linguagem, num contexto que já não cabe mais, né? A gente já tem informação para tudo isso. Então, para mim, primeiro eu comecei com a homenagem a essas 10 lideranças e sabendo que eu falar sobre elas ia ser muito importante. E aí depois eu pensei em fazer o livro por trabalhar outras obras com temáticas como marco temporal, demarcação, e senti que não, mas eu preciso falar sobre isso, né? E seria muito interessante ter um material que nos ajudasse meio que a entender, remontar dessa visão indígena, né? Eu tive hiperfoco, eu ainda tenho hiperfoco na cultura indígena, assim, mas eu lembro que antes do livro foram 6 anos de pesquisa, assim, vendo cadernos, fazendo cursos de grafismo para entender como respeitar. Bom, a nossa própria história e a minha indignação com ela ser toda errada e, tipo assim, eu não ter base, material didático para me instruir. Eu ter algumas pessoas pontuadas nessa era da informação que falam sobre isso, que formam grupos de estudo, que tem grupos de debate. Hoje a gente tem núcleos muito fortes, até dentro de universidades. Graças a Deus a gente está até com a primeira universidade indígena do Brasil agora. Então a gente está cada vez mais conseguindo, né, trazer essa visão de pertencimento desses povos, a importância da existência deles, porque o que a gente tem de área preservada são as áreas demarcadas por eles. Apenas. O resto é tudo tá em declínio, né? Total. Então, é só graças a eles que nós temos, exatamente. Tipo assim. E nós não damos nada para eles, né? Para eles, para tipo permitir que eles tenham essa voz, né? Sim. Digamos que é jogar o foco na voz deles, né? Então, eu não falo nem muito por mim ou pelo Brasil, né? Eu falo pela cosmovisão de pertencimento deles, pela transformação, pela preservação, por essa ideia de olhar para a terra com mais pertencimento, né? A gente conseguir trazer alguma transformação. E é aquilo que a gente fala, né? Hoje, quanto mais a gente olha para esses conhecimentos do futuro, a gente está vendo que sem a base desses nossos ancestrais, que é olhar para o básico mesmo, que né? a natureza que é olhar para o solo, o que é solo, olhar para o chão, para o corpo, a gente não vai, né? Não existe você distorcer uma história e criar uma amarração que nem a gente vê os próprios povos originários falando, né? A gente amarrar com mercadoria, amarrar com capitalismo, e a gente vê que a saúde do bicho-homem não vai com isso, a saúde do planeta não vai com essa ideia, nada vai dentro dessa ideia, né? Então, por isso que, inclusive, a gente está num momento de crise e sendo obrigado a olhar para essas soluções, né? E aí a gente está retomando a enxergar essas soluções nos nossos ancestrais, né? Então, o Povo Vivo, digamos que é um material didático que antes dos últimos governos que a gente teve aí, eu até julgava meio desnecessário, que eu estava muito vislumbrado em ver muito disso, e eu falava, nossa, eu vou ser só mais um, sabe? E aí, de um tempo pra cá, eu entendi a importância de ser mais um e de, tipo, a gente ser mais um a morrer lutando, né? Sim. Morrer com essa mensagem. Vamos pra Cara, nossa... é lindo, né? Tipo assim, é um trabalho magnífico, assim. E ele também tá na Amazon, né? Tá em todos os canais que nós comentamos, igual o Cabala.
E quem puder, né, fortalecer, seguir lá o Marcos também nas redes sociais. Também vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. O Marcos, ele é um parceiraço. Provavelmente, talvez em 2026 vai ter alguma vivência aí. Que sim, convite. Então vocês já ficam ligados aí que, né, nós pretendemos fazer uma vivência aí com as artes terapias, com as tinturas naturais, que é magnífico, todo mundo ama, assim. Esse ano, né, 2020, estamos gravando esse episódio bem no final de 2025, só que vai ser lançado em 2026. Só que em 2025 nós fizemos a vivência em Epitácio, que foi, tipo, magnífico pra mim. Tipo assim, foi muito gostoso de passar aquele final de semana na beira do rio, né, ter aquele momento de fogueira, o momento da yoga, o momento da mandala que nós fizemos, né, escaldapé. A vivência que nós fizemos com a Jane também, com o pessoal, né, de fazer o sound healing, da yoga, do cacau, com todo aquele movimento que nós fizemos foi magnífico também. Tipo, cara, eu acho que assim, 2026, provavelmente, se Deus quiser, vai ter uma vivência, né? Então fiquem ligados aí. Sigam o Marcos também nas redes sociais, provavelmente ele vai ter muita coisa aí para estar falando em 2026 sobre os livros e mais coisas também que estão por vir, que ele já falou para nós aí em off, mas ele vai soltando na rede social dele, então não percam. E aí vamos pro momento, né, amor? Vamos pro momento da nossa pergunta universal. E ainda não conseguimos fazer a caixinha, né? Nem a caixinha, nem a caneca. Nem a caixinha, gente, agora não fizemos nem a caneca, nem a caixinha. Tá complicado, né? Nós precisávamos ter uma caixinha, sabe? Pra colocar os papéis legais. Mas assim, nós tá tipo, cara, procrastinando essa caixinha, as canecas. Mas vai sair, eu acho que 2026 sai. É porque essa aqui nós tá gravando no final de 2025, mas em 2026 sai. Então agora vamos iniciar o Portal da Transcendência. Portal da Transcendência. Eu vou tirar uma pergunta aqui. Mostra lá, São amor. perguntas aleatórias, assim, baseado em existencialismo, filosofia e todas as coisas que a gente E pode ser gosta. que nem respostas tenham. Tem perguntas que se respondem com silêncio também, ou com mais perguntas e tá tudo certo, tá? Olha só, gente, isso que é legal. Sempre cai na frequência do que a gente mais falou no episódio. É incrível. O sofrimento é castigo, aprendizado ou linguagem da alma? Exatamente o que a gente falou, cara. Muito bom. É a linguagem da alma na matéria, na ilusão, né? A gente diz assim. Uma das consciências que a Cabala tem, que eu acho que é fantástico para a ciência, é de que a gente vive em 1% da realidade. Como a gente conhece, na árvore da vida existe no mínimo 10 dimensões acima da gente, né? E hoje a ciência fala a mesma coisa. A ciência fala a mesma coisa. E digamos que na psicologia, ou na biologia, ou na história, que é o que eles falam, né? Onde a gente quiser focar, vai estar nesse papel da gente estar aqui para se curar, transmutar. Então, dor é só um processo, digamos, é uma ilusão da matéria pra gente... É uma escolha, cara. Eu vi um corte de um cara que foi no Danilo Gentili. Eu não sei qual que é a doença que ele tem, mas ele não tem os 2 braços e nem as 2 pernas. E ele tem uma doença onde ele sente dor a todo momento. Não passa essa dor. É uma dor... Ele nasceu com isso e ele fala assim, tipo assim... Ele falou, cara, a dor é uma escolha. Eu achei lindo assim o corte. Ele falou assim, é uma escolha. E eu escolho não sentir a dor. E eu estou sentindo muita dor neste momento. Só que eu escolho não sentir e eu não sinto. E eu falei, cara, olha que surreal. Olha a história do cara. Não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, sabe? Tipo assim, a vivência. E ele sente dor desde quando ele nasceu. E ele já tinha uns 30 e poucos anos, aparentemente, assim, né? Mas, tipo assim, olha o poder, né? Do domínio do seu ser, né? Tipo assim, se você não escolher... Né? Eu não escolho, né, a dor, eu não escolho sofrer, né? Eu não escolho
você tem esse poder, né, irmão? Mas não é não escolher no sentido de negar, né? Sim, é um não escolher a partir de uma escolha de trabalhar aquilo para transformar no oposto, né? Sim. Em força, não é um caminho da ignorância. Né? Não, é para transformar em força, em resiliência, em autossuperação, né? Em coisas para te deixar mais forte, né? Te deixar mais forte, né? Isso é muito Eu louco. acho sensacional. Isso é muito louco. Bom, eu tenho um caso assim, meu pai, ele tinha isso, ele convivia com uma dor no pé, assim, por consequência de um acidente que ele tinha passado e tudo. E a gente teve um episódio assim, de tipo, eu convivi anos com meu pai, e aí um final de ano que a gente foi pra praia, ele queria muito ir perto do mar, e aí eu e meu irmão foi andando na frente, ele ficou pra trás. A gente foi, pai, você não queria ir no mar? Aí foi a primeira vez que ele abriu pra gente, ele falou, filho, eu convivo com uma dor que eu nunca falei pra vocês, mas pisar nas ondinhas dessa areia não tá dando pra mim. Aí a gente foi meio que fazendo um caminho com o pé pra ele conseguir chegar perto do mar, assim, sabe? Mas foi um exemplo, uma lapada, assim, de tipo... Como que é essa questão do controle, né? Da gente conseguir ter essa ideia e entender que tem pessoas em processos expiatórios bem diferentes, né? Sim. A dor faz parte da matéria, né? E de qualquer forma, é o que eles falam, até num parto a gente significa através da dor, Sim. né? Tudo na dualidade vai ser significado através... É o que o Chico Xavier falava, a gente não veio aqui para viver um mar de rosas, né? É um trabalho espiritual, é difícil. Eu lembro de eu autista criança questionando minha mãe por que eu tava num corpo que caía, machucava, doía. Tipo assim, bati o dedão no chão. Não faz sentido pra gente, né? Sim. Sim. E aí vamos pra pergunta universal. Pra fechar, né, meu amor? Com chave de ouro esse podcast. Então, para fechar esse podcast, a gente sempre faz a mesma pergunta para todos os convidados. E essa pergunta é a pergunta que nos motivou a iniciar o podcast, que é entender e buscar a resposta para essa pergunta em diferentes óticas, em diferentes perspectivas, né? E aí hoje a gente tem a honra de ter um pouquinho escutado a tua visão, da sua experiência, que é o que é a verdade universal? Nossa, profundo, hein? Verdade. Mas isso para você, na sua jornada de busca, né? Na minha jornada, como até eu tento trazer através do livro, da Kabbalah, essa perspectiva de que eu sou Deus se manifestando no universo agora e não tem outro. Assim, é essa ideia de que, tipo, a gente tá aqui para ser canal mesmo, né? A gente é esse canal da luz do Criador, assim. E eu acho que é essa a essência da gente significar a perspectiva sempre através desse nosso ponto, né? Sabendo que tudo está sendo transmutado, comunicado, entrelaçado no meu campo para me trazer essa... Eu gosto da expressão, a gente usa a verdadeira vontade mais dentro de algumas escolas de magia, né? Mas digamos que a verdade universal vai ser essa chama da verdadeira vontade que a gente sente de compartilhar, de ser luz, de expandir, de chegar naquele processo de meditação que a gente fala, nossa, cheguei lá no topo da montanha, debaixo das asas de Deus, que nem fala na Bíblia. Tipo, cheguei no estado luminoso que eu sei que é o que eu pertenço, né? Tenho saudade disso. Tipo, assim. O retorno no todo, né? Nem me fala. Esse é os momentos que eu tipo assim, é aquele momento que eu falo assim, nossa, eu preciso consagrar a medicina, que é a forma que eu me encontro, né? É a forma, tipo assim, pô, eu preciso me conectar com a minha essência, sabe? Do meu ser, de onde eu vim, sentir aquele amor mesmo, assim, sabe? Tipo, aquele braço, aquele... que é diferente da matéria, né? Aquela realmente, aquela sensação mesmo, assim, extraordinária, de união, de você realmente sentir o todo mesmo ali, né? Então, tipo, cara, isso pra mim é sensacional. Basicamente, a mesma visão que nós, né, amor? Todo mundo tá dando a resposta praticamente
no mesmo viés. No né? mesmo viés ali, só falando de maneiras Quer diferentes. chegar lá, Mas chegar na experiência. Né? Que, cara, é isso, né? Não tem... É isso. Eu lembro que no final de semana agora que eu tava com meus amigos lá em Gonçalves, aí no final de semana que eu tava lá, o Thiago também tava nessa ânsia, porque a gente tava todo dia acordando e indo fazer um papo terapia na natureza. E ele falou, nossa, eu tô sentindo, vamos fazer alguma conexão, alguma coisa? Aí a gente usou a Changa, né? Usou o DMT, mas com aquela expansão rápida, assim. Mas eu lembro da gente ficar até o dia seguinte, vendo a natureza, vendo tudo numa expansão, que, é isso que a gente não pode perder, a gente falar assim, sabe? Tipo, é isso que as pessoas deveriam experimentar e nunca perder, né? Cara, é deitar ali à noite, ver as estrelas, ver a lua, né? Contemplar, a gente chega nesse estado só de observar a natureza, né? Tá perante um mar, uma cachoeira. Uma cachoeira, e às vezes nem conversar, só ficar ali ouvindo, né? Contemplando mesmo, experienciando. Que é o que também você trouxe, né, no Povo Vivo. Eles tinham essa conexão direta, né, essa participação cósmica que faz parte de um sistema. Eles são a natureza, né? Então, vai muito nessa linha de encontrar micropráticas no seu dia a dia, a partir de hoje, né, de quem está escutando esse podcast, micropráticas que te colocam em acesso direto com o que é natural. E é a partir daí que você inicia uma jornada de autodescoberta. Para caminhar para esse todo, para esse retorno de volta para casa, de volta para si. Como eu proponho no Kabbalah Kids, a introdução é bem ferramentas possíveis da gente conseguir voltar para isso. Aí tem arte, música, cultura, e tem o que a gente chama de visualização ativa, né? Que seria o fato só de você imaginar que você está na natureza, ou de você desenhar uma árvore, de você criar algum meio de conexão, você conseguir fazer essa fuga, né? É o que eu senti esses dias, meio que numa rotina conturbada em São Paulo, assim, de conseguir ver um passarinho, olhar e ver uma árvore florida, ou ter algum ponto de referência, ou que nem eu falei para vocês, ver um pedaço de céu recortado nos prédios, mas ver o céu ali. Ainda temos, né, essas coisas no nosso externo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. É só a gente mudar o foco, né? Mudar o ângulo. Então, gratidão, né, amor? Gratidão por essa participação. Com certeza vai ter outra vinda, né? Sim, por favor. E às vezes nós podemos fazer uma vinda e desenhar no podcast. Nossa, fazer uma experiência artística no podcast ia ser bem legal. Legal, gostei. Incentivar o pessoal a ter experiências em casa. Né? Você pode mostrar também para eles, né? Mostrar as tintas ali, você mostrar um pouco, né? Para nós fazer, né? Manusear os desenhos ali, fazer alguma coisa, né? Pintar, acho que seria interessante o pessoal conhecer. Com a nossa terapeuta, sim. Perfeito, gratidão, Marcos, pela sua participação. Amei esse episódio, amei essa troca. É sempre muito gostoso, né? Quando a gente senta para conversar, o papo flui. E muito sucesso, né, nesse lançamento. Muitas vendas. Pessoal aí de casa, compartilha nas redes sociais, que vocês verem as divulgações do lançamento, né? Adquire esses livros para vocês terem. Vale muito, porque são ilustrações muito ricas. Você olha assim, você sente algo diferente quando você folheia essas páginas. Presentear, né? Algum amigo seu que tenha filho, né? Comentar, até mesmo para você, né? Ensinar, se você quer tentar adentrar ali, né, no mundo da cabala, às vezes você tem um sobrinho, etc. Compra para presentear, que eu tenho certeza que vai ser. Gente. É um curso e um livro, o outro é um livro didático para ser material de apoio para professores, para pais. De forma lúdica, né? De forma lúdica, ilustrado com tintas naturais, manual, num período que a gente estava sendo atropelado pela inteligência artificial, né? Então são materiais riquíssimos, assim, para a gente expandir. E está fortalecendo, né, essa ancestralidade, de certa forma, né, de todo o serviço, de todo o trabalho que você faz, né, das tinturas naturais, de ter, que nem você falou, né, hoje em dia o cara faz isso aqui na inteligência artificial, só que ele não colocou nenhuma energia naquilo ali, ele só falou, faz isso aqui.
Tipo, pô, meu, o Marcos falou que isso aqui ele fez tudo à mão, pessoal. Isso aqui era tudo recortado, folhinhas, as letras por letra ele recortou, colou, fez todo um rolê, tirou a foto e aí digitalizou. Tipo, é um negócio surreal. Ele falou que vai até depois enquadrar ali, expor todas as páginas que ele realizou manualmente para as pessoas verem ali. Meu, sensacional. Bom, para dar um spoiler, podem procurar e seguir lá, @Kabbalah_Kids ou @povo_vivo. E a gente vai expandir esses projetos para exposição, para musical. Então a gente está com uma série de coisas bem legais engatilhadas aí para 2026. E o que a gente tiver de energia de pessoas somando aí, melhor. Vamos lá, conte Gratidão. com a gente. Conte com a gente. Gratidão, irmão. Gratidão. Até uma próxima. Arro. Até, Arro. Até.